Síndrome das pernas inquietas. Esse é o nome dessa síndrome que pode afetar as pessoas e comprometer a qualidade de vida. Às vezes as pessoas até possuem essa síndrome, mas ainda não identificaram, não associaram os seus sintomas ao problema. Eu vou receber aqui a doutora Fernanda, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao nosso Jornal do Piauí. Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, vamos entender um pouco o que é essa síndrome? Síndrome que certamente ela é mais comum do que o que a gente pode imaginar, né? A síndrome das pernas inquietas. O que caracteriza essa situação? Então, a síndrome das pernas inquietas, ela é uma condição neurológica em que a pessoa tem uma necessidade de movimentar as pernas para aliviar um desconforto, né? E esse desconforto geralmente é desencadeado quando a pessoa fica em repouso e principalmente à noite. Principalmente, mas assim, ela tem que estar já a ponto de dormir, ou não, ela está no meio de uma conversa, uma reunião, batendo um papo, e aí de repente precisa movimentar as pernas, é isso? Exatamente, ela sente essa necessidade, geralmente desencadeada por um tempo de repouso. Pode ser sentado, um tempo sentado, ou então deitado. E como ela tem esse perfil de acontecer mais na noite, geralmente é quando a pessoa vai dormir, que ela se deita, fica ali na cama e começa a sentir aquele desconforto nas pernas. Aí tem que se levantar, tem que se alongar para tentar aliviar. Vamos então para trazer alguns sintomas para que as pessoas possam saber exatamente se eventualmente se enquadram dentro dessa síndrome. Dores locais acontecem na perna eventualmente e no sono tem essa característica, né, que é essa inquietação que pode levar até a consequências na sua qualidade de vida, doutor. Exatamente. Como aquela pessoa vai demorar para dormir por conta do incômodo nas pernas, isso vai levar a uma insônia, dificuldade para dormir, uma quantidade de sono inferior e, consequentemente, toda aquela repercussão de uma noite de má qualidade, né? Irritabilidade, ansiedade, depressão, queda do desempenho no dia seguinte. Tem outros sintomas que também chamam a atenção, que também se incorporam, né, nessa questão da qualidade de vida. Vamos ver aí na tela. Trazem, por exemplo, corpo uma inquietação ou uma fadiga, isso pode afetar o corpo inteiro, e formigamento ou queimação desconfortável. O que seria exatamente isso, doutor? Então, nem todos os pacientes referem que o sintoma nas pernas é dor. Inclusive, grande parte refere como formigamento ou essa queimação, uma coceira. E no consultório eles chegam muitas vezes com a expressão agonia. Doutor, eu estou com agonia nas minhas pernas, não consigo dormir por conta dessa agonia. Então, não necessariamente pode ser dor. E outro sintoma que é muito comum também é essa vontade incontrolável de se mover, uma coceira ou cãibra eventual. Cãibra não acontece em todos os casos? Não. Normalmente a cãibra já é uma outra patologia não está geralmente associada, não. Geralmente não está associada. E como é que as pessoas chegam nos consultórios? Porque elas podem associar problemas circulatórios, podem ter outro tipo de associação que se faz com essa síndrome, né? É verdade. Às vezes eles já passaram no ortopedista, no médico de varizes, e eles chegam falando, eu não consigo dormir, eu sinto esse desconforto nas pernas, eu tenho que me levantar, eu preciso caminhar pela casa para voltar e tentar dormir novamente. Então, são geralmente essas queixas. Agora, doutora Fernanda, nós fomos atrás das possíveis causas para essa síndrome. E aí a gente chega em alguns pontos, porque não se sabe ao certo a causa, né, da síndrome das pernas inquietas, mas existe uma lista de prováveis causas. A deficiência de ferro, diabetes, falência renal. O que a ciência sabe sobre essa ligação entre esses problemas e uma síndrome das pernas inquietas? Grande parte das vezes ela é genética e quando a gente não consegue identificar um fator genético, alguém da família com o mesmo sintoma, a gente vai atrás dessas causas aí, que são as mais comuns, que a deficiência de ferro, diabetes, insuficiência renal. Então, a gente investiga o paciente, quando a gente não descobre essa causa familiar, essa herança familiar, a gente vai atrás desses fatores aí, porque pode ser o que está causando, e muitas vezes são fatores que a gente consegue reverter, né? Sim. Uma alteração metabólica, alguma coisa. Por exemplo, se de qualquer forma, uma pessoa que eventualmente se identificou, olhou, viu que pode ter um desses sintomas, seria interessante ela já começar a, por exemplo, largar o consumo da cafeína, por exemplo. Os resultados costumam aparecer quando a pessoa melhora um pouco os hábitos? Sim.
A gente sempre orienta e reforça para os pacientes melhorar os hábitos, diminuir cafeína, diminuir o excesso de álcool, o cigarro, ter horários regulares para dormir, para acordar também, porque a privação de sono, dormir pouco, é um gatilho também para piora dos sintomas. Então, ela pode sim melhorar. E outra coisa, às vezes esse sintoma é um efeito colateral de medicação, que as pessoas conseguem ter acesso facilmente, como, por exemplo, medicação para náuseas, antidepressivos, medicamentos para dor. Então, existem algumas substâncias que podem desencadear esse sintoma, então é importante o médico avaliar, porque é só a suspensão. Da medicação. Da medicação. E aí a avaliação passa, inclusive, por isso, né? O que é que pode render melhor custo-benefício? Às vezes é preciso continuar o tratamento, né? Exatamente. E a avaliação tem que ser feita pelo médico. Exatamente. Agora, buscamos também tratamentos aqui. Exercícios físicos, técnicas de relaxamento, medicamento e massagem. Além dessas técnicas, desses hábitos, o medicamento utilizado para esse tipo de controle, qual seria? Nós temos vários medicamentos que atuam na síndrome das pernas inquietas, como, por exemplo, pregabalina, gabapentina, alguns outros medicamentos agonistas da dopamina. E em casos muito intensos, a gente lança mão também de analgésicos, opioides, são medicações mais fortes para aliviar aquela dor. Nós estamos falando de uma situação, uma síndrome ou algum tipo de problema que pode levar a um quadro grave de saúde, doutora? Existem estudos mostrando assim, que a longo prazo a síndrome das pernas inquietas pode aumentar o risco de doença cardiovascular, como infarto, AVC e aumento da mortalidade. Fora que pode evoluir com depressão e ansiedade, aquela pessoa que passa suas noites ali sem conseguir dormir direito por conta dos sintomas. Ou seja, tem alguns efeitos que são indiretos, né? Seriam ligados a como isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Exato. Muito bem. Eu quero agradecer a senhora pela presença aqui com a gente, doutora Fernanda. Obrigado por ter vindo, oferecido, né, parte do conhecimento, das informações que a senhora possui para nos ajudar a entender um pouco da síndrome, que pode ser até mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Obrigada. Obrigado, uma ótima tarde para a senhora. Seja sempre muito bem-vinda.